Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou o Eduardo Varela. Estou aqui hoje já agradecendo, toparem o convite. Estou aqui com Pablo Satiro, CMO da Telha Norte Tumeleiro, do Grupo Sangoban, e com Leandro Rocha, que é isso tudo aqui que está escrito, gerente executivo digital de Omnichannel de CRM do Grupo DPSP, Drogaria Pacheco, Drogaria São Paulo. Nosso assunto aqui hoje é o Omnichannel, voltado mais especificamente, mas não apenas, mais especificamente para engajamento de equipes de loja, né? Que talvez seja uma das maiores barreiras para a gente conseguir fazer um Omnichannel efetivo, é o engajamento das equipes de loja física. Então a gente vai trocar essas experiências aqui. Antes de tudo, eu queria só dar uma alinhadinha sobre o que é Omnichannel, só para todo mundo estar na mesma página. Eu não vou ler uma definição, não. Eu mesmo escrevi aqui para mim mesmo. Mas o Omnichannel é uma capacidade de vender em todos os canais da marca, sejam eles físicos, televendas, digitais, semidigitais, semifísicos, todos os canais, de forma integrada, integrando todos os estoques. O cliente não percebe de onde está vindo, ele só escolhe por onde ele quer comprar e onde ele quer receber, onde ele quer buscar. Então, basicamente, isso é o Omnichannel, né? Resumindo, com uma experiência mais uniforme possível em todos esses pontos de contato. Dito isso, vamos avançando. O que eu queria pedir? Antes, um overview rápido das operações dos dois, tanto das empresas e das operações dos dois, só para a gente contextualizar, por caso de alguém não conhecer. Então, eu queria começar com o Leandro, né, Leandro? Eu acho que os primeiros layouts são teus. Se você quiser ficar em pé, se preferir, faz do jeito que você achar melhor. Boa tarde, pessoal. Me apresentando, eu sou o Leandro Rocha. Eu vou falar um pouco do Grupo DPSP. Eu acho que nem todo mundo conhece pela sigla do Grupo DPSP, mas a gente está falando de duas marcas, uma marca com mais de 100 anos, que é a Drogaria Pacheco, muito forte no Rio de Janeiro, e a gente fala da Drogaria São Paulo, que boa parte de vocês conhece aqui quando a gente frequenta nas ruas de São Paulo. São duas marcas muito fortes, focadas no atendimento, são sempre bem lembradas em relação ao atendimento humanizado que a gente tem hoje nas nossas drogarias. E aí eu vou contar um pouco de como a gente está conseguindo manter um pouco dessa pegada quando a gente começa a falar da transformação digital e do aumento da penetração do digital dentro das nossas vendas. Quando a gente olha um pouco de como a gente está distribuindo no modelo que a gente opera, a gente está falando de um grupo com mais de 1.400 lojas, com faturamento próximo de 12 bilhões. A gente opera com modelos distintos quando a gente fala do digital. A gente tem todas essas 1.400 lojas de alguma forma interagindo com a experiência digital. Todas essas lojas de alguma forma fazem um pick-up store, você consegue retirar o produto quando compra na internet. E a gente fala também em relação ao que a gente tem de malha logística ali com os nossos 6 centros de distribuições espalhados em alguns estados do país. Eu vou falar um pouco para vocês, um pouco de como que é o modelo quando a gente divide loja de uma operação 100% dedicada para o digital. Como eu falei, as 1.400 lojas do grupo podem ser um retiro na loja, pode ser uma entrega expressa, pode ser uma modalidade de entrega independente. Porém, nos últimos 2 anos, a gente começou a criar um modelo que é um modelo mais focado numa estrutura 100% digital, onde a gente consegue entregar no nível de serviço próximo de 99%, a gente consegue ganhar produtividade, a gente dá escala e a gente entrega um nível de serviço muito alto para o nosso consumidor, que são os modelos de Dark Store. Então, tem lojas com um Dark Store que a gente fatura acima de 10 milhões de reais. Então, aqui, basicamente, a gente tem WMS, a gente tem toda uma estrutura logística, mas é 100% vinculado a entregas que acontecem no ambiente digital. Contando um pouco para vocês de como é essa complexidade, a gente vai falar bastante sobre como engaja time de loja, como que a gente engaja de alguma forma toda essa operação com os 27 mil funcionários do grupo. A gente tem uma complexidade muito grande, né? Canais de venda, a gente tem site, a gente tem um televendas, a gente tem app, a gente tem durante a pandemia uma modalidade de entrega de vizinhança, onde o cliente consegue entrar, telefonar para a loja, mandar um WhatsApp e o próprio atendente da loja conseguir entregar a mercadoria na casa do cliente. São modalidades que a gente começou a desenvolver no período da pandemia, que gera bastante complexidade quando a gente fala de 1.400 lojas espalhadas por outros estados. Em relação ao número de pedidos, são números muito gigantes, né? Quando a gente começa a olhar o tamanho da penetração do digital versus uma empresa de 12 bilhões de reais, a gente está chegando próximo dos 10% de penetração do digital.
e isso mostra um pouco de como a gente está se dividindo. Então, a gente tem hoje modalidade de entrega em 2 horas, modalidade de entrega em 4 horas, que tudo isso acontece 70% vindo das nossas operações de loja nativa. Então, imagina que a gente tem o nosso cliente no balcão, em contrapartida, esse pedido que acontece no digital também está ali sendo operacionalizado pelo nosso time de loja. E aí eu vou dar um pouco para vocês de como as fortalezas do grupo com essa capilaridade e os desafios. A ideia é a gente aqui também contar um pouco de como a gente sofre e de como a gente está buscando resolver um pouco dessa experiência omnichannel quando a gente envolve 27 mil pessoas e 1.400 pontos de saída de produto. Então, esse é um pouco da DPSP e a gente vai usar um pouco as perguntas aqui para dar um pouco mais de profundidade no tema para todos vocês. Perfeito, Leandro, muito bom. Você tocou no ponto certo, eu não falei isso antes. A gente vai falar aqui do dia a dia, esse é o objetivo do VTEX Day, né? Dividir a parte pragmática de quem faz e opera e vence e também toma derrotas e como supera os obstáculos. A gente vai procurar falar bastante disso. Pablo, fica à vontade. Bom, boa tarde. Obrigado pela presença aí de todos, falar sobre a Telhanorte Tumeleiro. São 76 lojas, mais de 4 mil funcionários. Uma informação que está um pouco mais à frente aqui que eu vou falar. Mais de 90% das nossas vendas passam por um vendedor. É um segmento que as pessoas têm pouco repertório, né? Quem já passou por reforma e construção sabe, você entra, você não sabe que é tendência, se é aquele preço, tem que contratar também a mão de obra. Então, tudo isso, a omnicanalidade é um fator bastante importante. 4 CDs, um faturamento em 2020 de 2 bi e os nossos canais e-commerce, televenda e também vendas B2B. Bom, já me adiantei aqui, então as nossas vendas passam sempre por um vendedor. A omnicanalidade tem um valor enorme, porque o cliente, antes de colocar no carrinho, ele quer tirar uma determinada dúvida que nem sempre o conteúdo do SKU responde. Então, a gente tem, dentro do e-commerce, também tem venda assistida, e aí no papo a gente vai poder falar mais disso no detalhe. Bom, sobre... Opa, voltou. Tudo bem, ali está. Bem, eu acho que o case, o Edu falou assim, conta um pouquinho aí sobre os pontos de dificuldade e os pontos também, o que vocês têm como grande oportunidade, né? A gente teve, acho que como a maioria dos varejistas aqui, tiveram as lojas fechadas durante a pandemia, a gente também teve as nossas lojas fechadas, e praticamente manteve entre 70% e 80% do nosso faturamento por conta exatamente da omnicanalidade, né? Usando o e-commerce como um canal para interagir com os clientes, e aí o cliente fechava ou pelo telefone ou pelo WhatsApp. Hoje o e-commerce gera diariamente aproximadamente 4 mil contatos por WhatsApp, é um número enorme. A gente tem uma certa ociosidade, porque é um varejo que, como não é um varejo de frequência e é uma compra longa, os clientes vão às nossas lojas, na grande maioria, finais de semana e também durante o período da noite. Então, a gente tem uma ociosidade durante o dia que a gente aproveitou bastante com essa omnicanalidade, aumentando a capilaridade do atendimento por WhatsApp. E acho que esse é um case legal aí que a gente vai poder abordar bastante, Edu. Sobre as nossas vendas, então, a gente hoje já tem na Telhanorte 50% dos vendedores, eles estão habilitados para interagir pelo WhatsApp, a gente vai aumentando isso ao passo que a demanda também aumenta. A Tumeleiro, que é uma rede, uma aquisição que a gente fez no Rio Grande do Sul e mantém o nome da marca, 30% dos nossos vendedores, e isso gera aí, em média 40 mil atendimentos mês na Telhanorte e 7 mil atendimentos na Tumeleiro. Então, acho que isso ajudou muito a quebrar esse paradigma do e-commerce, né? A loja que vai tirar venda da minha loja, a loja que briga comigo por conta do preço. Hoje, quando a gente entra nessa discussão, a própria equipe de vendas, ela mais nos cobra de dados e de leads do que entrar justamente na discussão sobre preço, sobre venda e tal. Então, acho que esse é um grande e importante aspecto da omnicanalidade. Acho que é isso. Perfeito, Pablo. Obrigado. São 2 exemplos diferentes, mas a gente tem o tema principal desse papo, como engajar as equipes de venda. O Pablo os dois, né? Os dois já estão no momento de amadurecimento, já estão mais maduros nessa operação, então para eles é mais fácil falar sobre isso. Mas o que eu queria pedir para vocês é que fizessem um retrospecto de como foi isso antes
Como foi isso no momento em que você precisava da turma, né, de loja física, que ainda tinha esse preconceito, ou essa resistência? Eu passei por isso também já na minha vida no mercado. E que era um treinamento difícil de convencimento. Claro, a pandemia fez um efeito de aceleração para isso tudo, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa, aí sim, já entrando nos desafios, como que vocês treinam, como é que é feito esse engajamento mesmo, para que eles participem, para que eles façam como você falou, peçam até informações, pô, vocês não estão me mandando lead, como é que está isso? Então, aí vocês quiser começar, Leandro, fica à vontade. Então, é engraçado que essa é uma coisa que a gente não supera, né? Não é que a gente ultrapassou, isso a gente tenta de alguma forma acelerar, porque a pandemia veio e a gente não teve muita escolha. Mas eu vou dividir em 3 pontos um pouco de como a gente pensa em engajamento e treinamento. O primeiro passo, acho que o primeiro tem que vir de uma forma onde é a cultura da empresa, ou um objetivo estratégico, ele tem que vir de alguma forma de cima para baixo. Se a gente ficar entendendo se a loja quer ou não fazer esse tipo de processo, não é opcional, é um pilar estratégico da empresa a digitalização. A gente, em 2017, colocou na parede e colocou na cabeça de todos os 27 mil empregados o nosso papel de aumentar a conveniência e aumentar a penetração digital dentro do nosso grupo. Então, isso já veio enraizado para todos os funcionários. Então, o funcionário de loja ele tem entendimento da estratégia do grupo e ele se sente dono daquilo dentro da loja dele. Ele tem o papel, o gerente da loja, de influenciar todos os 17 funcionários em média que tem em cada loja, que é a transformação digital. E o que ele precisa fazer ali como processos novos, porque na prática a gente inseriu novas atividades para o balconista. Ele não deixou de fazer aquilo que é core, aquilo que acontecia 5 anos atrás. Ele buscou novos processos, aumentou um pouco da complexidade dele, mas ele entendeu o pilar estratégico que ele estava fazendo parte ali do grupo. Eu acho que esse é o primeiro bloco. O segundo bloco são métricas novas, né? Quando a gente olha no varejo, a gente está no varejo há muitos anos, o varejo ele é medido por peças por atendimento, ticket médio, qual é a frequência. São métricas que fazem parte do DNA de um varejista há muitos anos. E o nosso papel como grupo foi dar um pouco mais de visibilidade do que são as novas métricas que a gente está começando a olhar. Então, qual é a participação da cesta total daquele cliente entre o físico e o online, entender que aquele cliente, de alguma forma, ele não deixou de comprar no canal e passou a comprar no outro. Em jornadas distintas de compra, ele vai poder comprar ou no físico, ou na loja, ou nos dois. Quando a gente fala, quando ele compra no site, retira na loja e, em alguns casos, 25%, quando a gente mede, ainda faz uma compra no momento que vai retirar o produto. Então, a gente começou a dar um pouco de banho de loja para o nosso time de operação das novas métricas que a gente vai acompanhar o negócio. De alguma forma, gera um engajamento porque ele entende o que são os indicadores de alguma forma que ele precisa fazer mexer o ponteiro. E o terceiro, como eu falei no decorrer da explanação, a gente tem uma questão muito importante que a gente inseriu novos processos na loja. Operar uma loja de varejo, você tem abastecimento, precificação, você tem um atendimento. No caso de uma drogaria, você tem 2 pontos de contato. Você tem um ponto de contato com um balcão, onde você está comprando o medicamento, você tem um check-out. Então, de alguma forma, já existe uma operação super complexa, que é uma farmácia. E a gente começou a trazer um pouco de como a gente diminuía um pouco dessa burocracia, como a gente entregava um produto que ajudasse a melhorar a experiência dele para atender o cliente. A gente decidiu, na época, construir o nosso próprio OMS, então isso também foi um ponto que a gente fez, tentando pegar o máximo possível o insight do cliente final, que é o nosso balconista, que é o nosso atendente de loja, de alguma forma ajudar a construir a melhor usabilidade para que seja um zero fricção quando o cliente vai retirar na loja, quando o motoboy para na loja para retirar, para pegar um produto. Então, o nosso papel aqui é também ouvir um pouco do time de campo para entregar para ele o máximo possível de ferramenta para que essa estratégia digital não seja só no discurso, mas também seja na prática. Então, é um pouco de como a gente fez para engajar e para treinar o nosso time. Muito bom. Você tocou num ponto que a gente está tocando na Telenorte, né? Eu atendo Telenorte na Vetex, que é a questão do OMS único, que realmente você tem uma complexidade muito grande e não existe uma solução ainda única, né? Que enxergue o estoque como fonte, né? Um estoque só, online, batendo ali na hora de, sei lá, segundos em segundos. É um sonho que todo mundo tem, mas que você tem que construir isso por conta própria, com as suas especificidades. A gente está passando isso com a Telha, a DPSP já passou isso também por isso. Inclusive, estamos colocando os dois em contato para ajudarem. Pablo, fala um pouquinho sobre essa parte do engajamento, por favor, como que vocês fizeram, e para tornar
No caso do Pablo, é uma venda mais assistida, talvez, ainda, né? Então, como é que foi feito isso? Bom, mas eu concordo bastante com o Leandro. Voltando lá atrás, o calo aperta na questão do preço, né? Então, pô, eu visito loja, a primeira coisa, vem um vendedor e fala, ó, olha aqui, esse item tá muito mais barato, tá? Então o calo aperta aí. E eu também acho que o debate, entre vários debates, né, mas principalmente o debate do preço, ainda não terminou. Mas, Edu, voltando um pouco, assim, a estratégia faz parte, né? A gente enxerga um canal com alto potencial, a maturidade, a digitalização do nosso segmento é muito pequena, está em 2%, 3%. Mesmo os varejistas internacionais, a Home Depot, que é o maior varejista, o online representa só 10%, então tem um caminho longo ainda para acontecer. E eu acho que, assim, um pouco do que o Leandro falou, assim, visitar a loja, tem que visitar a loja, porque a gente chegou lá atrás, a estratégia era muito dura e consolidada sobre a perspectiva de que vamos manter o melhor preço para manter a melhor experiência. Em algum momento a gente percebeu que o cliente pesquisa o preço, ele olha o preço um pouco mais caro e a resultante não visita essa loja. Ele muda no funil awareness, consideração, ele fala, puxa, diminui a consideração porque essa loja apresenta um preço maior, né? Então, esse debate a gente encerrou, falou assim, olha, para você ser competitivo, para aumentar o fluxo na sua loja, precisa ter preço competitivo no online. E a ponta tem muito mais vantagem comercial de reverter, de levar o cliente daqui para lá, de apresentar um outro produto, de colocar uma ilha promocional e mostrar que tem volume daquele item. Então, mas esses debates, eles acontecem no campo, com muita conversa, com o buy-in das outras diretorias. E a gente está nessa jornada há bastante tempo, tentando tirar essa questão preço. A gente já reverteu toda a venda que é expedida da loja, a margem fica com a loja. Então, a gente obteve aí um apoio muito grande da loja, porque o cara começou a ver um resultado incremental das vendas por conta de se apropriar do resultado. Então, acho que tem assim batalhas estratégicas que a gente precisa vencer e ultrapassar e precisa impactar no resultado final dele, né? Seja em visita, seja em funil de consideração, seja em margem. Senão o debate fica muito teórico, principalmente para o cara que está na ponta, que é remunerado pela venda, né? Eu acho que tem esse ponto que eu falei da métrica, que é muito importante, né? Quando a gente começa, se a gente continuar medindo o balconista, o gerente da loja, pelas mesmas métricas que a gente media 4, 5 anos atrás, a gente nunca vai fazer o engajamento dele. Ele tem uma remuneração variável, gente. A gente, de alguma forma, precisa endereçar isso. Então, acho que a nossa transformação como time de gestão, como back-office, é entender também o calo do gerente da loja física e entender como a gente usa ele como um vetor de crescimento, não necessariamente só naquilo que ele era medido no passado. Então, a métrica, para mim, é o mais importante. Então, vai muito em linha do que você falou. Faz muita diferença e eu participei de um projeto de Omnichannel, né? Eu liderei um projeto de Omnichannel onde eu trabalhava antes. E foi exatamente o que mexeu o ponteiro, o que mexeu, na verdade, com os brios e eles... Opa, agora eu entendi, agora eu posso ganhar, que a métrica dele... E a gente criou uma métrica que eu acho que é uma coisa que eu não vejo muita gente usando, que é uma métrica que você não está pensando só naquela venda pontual, você está pensando no aumento da frequência. Está pensando realmente no lifetime value daquele cliente. Então, você tem uma frequência média, vamos dizer, que são bem variadas entre vocês, mas vamos dizer que seja de 4 em 4 meses eu tenho uma compra, né? 3 vezes por ano. Se eu consigo transformar essa frequência para 4 vezes por ano, através de um bom atendimento, e aí são 4 vezes por ano nos multicanais, né? O cara comprou aqui, pô, ele gostou tanto do atendimento, ele foi tão bem atendido que ele compra lá de novo. Então, a gente começou a criar essas outras métricas. Eu acho que isso são alavancas muito importantes que a gente acaba, às vezes, negligenciando, achando que vai tudo continuar igual, vai só mandar o top-down e não é, né? Você vai ter que dar a ferramenta. Agora, eu quero fazer perguntas específicas, porque vocês têm cenários muito diferentes. Então, vou começar com você, Leandro. A gente já viu aqui nos números, a DPSP tem uma capilaridade muito grande. São 8 estados, 9, né? Contando o Distrito Federal, 1.400 lojas, 1.500 lojas, enfim, muitas lojas, muitos pedidos. E
A capilaridade em si é ótima, você mostrou o teu tempo de entrega, maravilhoso, você está próximo de quase todos os CEPs que você atende, você consegue entregar muito rápido. Agora, quais desafios, né? Isso te impõe também, porque tudo fica mais complexo, muitas lojas, muitos estados, impostos, entregas, logísticas diferentes de last mile, né? Porque as entregas de last mile nem sempre são nacionais, elas costumam ser regionais, são outros fornecedores. Acho que como ponto positivo, e antes de entrar no desafio, que ajuda a gente, é um pouco menos dolorido do nosso lado em relação a outros varejistas, que é a questão do custo de frete, né? Quando a gente senta para ouvir qualquer tipo de palestra, o Mariano ontem falou bastante sobre o tamanho do custo de frete dentro de uma operação de e-commerce hoje no Brasil. E esse é 55% das nossas vendas, hoje o cliente vai retirar na loja. Então, é zero frete para ele, zero frete para mim. De alguma forma, essa capilaridade é um ponto muito forte e a gente sabe que empresas que são 100% digital têm migrado para o físico para, de alguma forma, começar a entregar um pouco dessa experiência. Quando a gente fala em desafio, são 1.400 lojas com um mix de estoque diferente, então é importante quando a gente olha sortimento, não necessariamente a experiência de sortimento é igual nas 1.400 lojas, então como a gente também agora começa a pensar nesses últimos 2 anos com a aceleração digital, é pensar de alguma forma como a nossa forma de pensar na loja muda também com essas questões digitais. A gente começou a desbloquear mix específicos que não vendiam talvez para o cliente na loja física quando ele atravessava a rua e ia na loja, mas agora quando a gente pensa no online, eu preciso ter esse mix de produto disponível. Um outro desafio, a gente tem que pensar na questão da arquitetura. A gente passa horas pensando no modelo de layout de uma loja. Essa loja tem que ter um corredor amplo, ela tem que ter gôndolas que sejam visíveis. A gente sempre pensa muito na experiência do cliente ali comprando dentro da loja física. E quando você aumenta a experiência do digital, talvez para o cliente conseguir retirar um produto na loja, ele não precisa passar por toda a fricção que ele tem quando ele vai comprar na loja física. Ele não precisa enfrentar uma fila, ele não precisa esperar que uma pessoa espere lá na frente para ele ser atendido para conseguir pegar aquele produto. Então, vamos colocar um locker, vamos ter um ponto específico de retirada do produto dentro da nossa loja. Então, é engraçado que quando a gente começa a discutir a arquitetura da loja, fatores que não eram considerados agora passam a ser importante quando a gente olha na visão da penetração digital. E, por fim, tem uma questão importante que a gente começa a ter também, que é um pouco da questão da arquitetura. A gente fala de last mile, então a todo momento tem um motoboy. A gente falava lojas de esquina e que tinha estacionamento, era o que todo varejista tinha como um sonho, né? É o principal meta de um cara de expansão, é achar uma loja de esquina com muito fluxo de carro e que tem estacionamento. São variáveis novas agora, você precisa ter um estacionamento específico para o motoboy parar. Você talvez tenha que ter um espaço de descanso, porque aquele motoboy ali fica praticamente 4, 5 horas esperando sair pedido a todo momento da sua loja. Então a gente também está revisitando um pouco do como a gente coloca uma loja de pé. Não só na experiência do digital, mas a drogaria hoje em dia tem virado um ambiente de saúde. Então como a gente pensa também, quando você fala da questão do preço, o cliente compra no online e retira na loja num preço diferente, mas a gente está criando também formas de gerar lead para a loja. Quando ele faz um teste de Covid, todo mundo aqui praticamente fez um teste de Covid numa farmácia, você faz um agendamento no site e ele, de alguma forma, converte na loja. Então, a gente também está pensando em toda essa comunicação entre as estratégias do físico e do digital para enraizar muito a nossa cultura digital, da Omnichannel. Então, acho que para mim são os principais desafios. Estoque, sortimento e como a gente pensa na arquitetura da loja para garantir que não exista fricção do cliente que vem 100% do digital. Muito bom, muito bom. Muito bem observada essa questão, e aí me lembra o sonho do estacionamento, etc., que vai mudando. E aí eu vou puxar a pergunta para o Pablo, que tem uma operação muito diferente, né? A gente está falando de produtos pesados, não é a moto, é o caminhão, é o carro grande, coisas muito pesadas. Ele precisa de um estacionamento, ele tem um estacionamento, né? Você tem estacionamento nas lojas, mas você também tem as retiradas, entregas em outras, puxado de estoque de outras lojas. E eu queria entender também, do ponto de vista, você já tem um atendimento que é muito assistido, é necessário que seja assistido. A pessoa está comprando material de construção, né, gente? Para fazer uma obra, fazer uma reforma. Eu não sei qual é o melhor piso, não sei como é que aquele piso é colado, o rejunte do piso, eu não tenho como saber. Todo mundo é leigo, a não ser, obviamente, o pessoal de obra.
Então, a assistência dá muito, e eu tenho falado muito com vocês, isso ajuda muito, inclusive, a justificar valores maiores na cobrança, né? Um bom atendimento torna a pessoa mais segura e esse sentimento de segurança faz com que ela tome a decisão de compra. Mas aí eu queria que você falasse do teu ponto de vista, né? Como é que era esse modelo antigo, que já era um modelo de assistência, e como que ele virou agora esse modelo também de assistência, mas também que o cara tem que fazer uma operação ali de fulfillment quase, né? De pick and packing ou de redirecionamento de frete, etc. Vocês usam televendas, mas vocês usam o WhatsApp. Esse WhatsApp é integrado com todas as lojas e com o e-commerce. Dá uma palhinha aí. Cara, é um negócio complicado, porque assim, tem duas jornadas que são muito diferentes. Quem vai reformar e construir, quem vai fazer uma compra de manutenção. A reforma ou construção, quase sempre ela passa por essa jornada que você falou. Baixo repertório, pouca previsão de tempo e de custo, mas uma alta frequência durante um determinado período. Mas um brasileiro reforma a cada 2, 3 anos. Então, você imagina, você volta para uma jornada sem uma perspectiva do que está barato, qual o preço. A inflação no nosso setor foi mais do que 50%. Então, quem fez uma reforma 2 anos atrás, vai começar uma reforma agora, vai se assustar, né? E ainda tem um instalador que tem um papel fundamental nessa jornada. Então, para esse perfil, essa jornada, o vendedor é fundamental e quase sempre essa compra começa na loja física e termina no e-commerce. E aí, Edu, a gente vê um comportamento assim, é o cliente que entra na PDP do produto, que ele sabe que ele tem uma referência de preço, ele tem uma referência de metragem quadrada, ele sabe o que ele vai comprar porque aquela experiência começou no e-commerce. E tem a compra de manutenção, que, cara, aí a gente concorre com Tok Stock, tem uma compra de bazar e tal. E é bastante complexo porque a gente às vezes faz carrinhos que tem uma compra grande, está num CD separado, tem um pedaço dessa compra pequeno que vai ser expedido de uma loja, tem fretes diferentes, cara, é bastante complexo. Agora, o que fica é que, assim, praticamente todas essas compras, quando envolve essa jornada de reforma e construção, quase que necessariamente passa por um vendedor. E foi aí que a gente levou e estendeu bastante essa experiência. Hoje, os nossos vendedores trabalham habitualmente com a plataforma da Vetex, usam a plataforma para fechar carrinho, manda o pedido, fecha o carrinho por lá. A gente tem lojas de 2.000 e 8.000 metros, então isso dá uma dimensão muito diferente de produto. Então, a Vetex também é a prateleira infinita dessas lojas menores. Mas isso é um processo que foi sendo construído mesmo, né? Tem que ter, eu acho que, as bases e os pilares de remuneração e estratégia bem resolvido. E a tendência, especialmente no nosso mercado, que é a venda assistida, ela começa pelo cliente, porque o cliente quer mais informação. A omnicanalidade é um aliado, né? Porque ela te dá mais leads, ela te dá a oportunidade de ampliar o seu carrinho, ela te dá a oportunidade de vender um produto que uma outra loja tem, ela te dá a oportunidade de estoque, de aumentar estoque. E aí acho que na estratégia faz todo sentido quando você dá essa perspectiva para quem está na ponta, né? Perfeito. Eu vou até voltar nesse assunto depois de uma pergunta para você e vou voltar num assunto para você agora que você já ventilou rapidinho. Antes, que são as oportunidades que você tem, você tinha comentado num papo que a gente teve antes, as oportunidades que você tem quando você vende algo pelo e-commerce, é um pick-up in store, ou mesmo que você vende no e-commerce e o consumidor vai trocar na loja. As oportunidades que você tem, que você ainda falou que é um desafio de como você vai explorar mais isso. Você comentou de algumas upsales, upselling, sei lá, o que você já falou, mas você tem muito isso, né? O cara compra, recebe em casa, mas ele pode trocar online. Isso pode ser incentivado, inclusive, para gerar a recompra e a... Quando a gente fala desses 2 anos, né, a gente acelerou também de uma forma que não necessariamente a gente consegue resolver todas as dores do cliente. Foi um crescimento muito exponencial.
Então, quando a gente pensa, por exemplo, no produto em si, quando a gente entra no site, quando a gente entra no app, a gente tem operado com taxas de conversão acima de 5% nos últimos meses. Então, na visão produto, front de venda, a gente evoluiu muito e entrega uma experiência muito grande para o nosso consumidor. Porém, a gente ainda tem agora que voltar lá, pegar os cacos que a gente deixou no meio do caminho e resolver. Porque quando a gente fala de Omnichannel, não é só na visão da venda, mas é na visão da experiência como um todo. Então, o exemplo que você trouxe, tem até outros, assim. Você tem um evento, o cliente liga no saque, comprou no site, ele recebe um cupom de desconto, eu não consigo deixar ele comprar esse cupom de desconto na loja física. Ele só quer atravessar a rua e comprar o medicamento dele. Não, eu obrigo ele a comprar dentro daquele mesmo canal que gerou aquela dor. Ele já tem o trauma da dor que foi gerada e ainda obrigo ele a voltar naquele mesmo lugar e usar aquele cupom. Então, a gente, de alguma forma, ainda não endereçou 100% da omnicanalidade, porque a gente precisa, sim, fazer com que ele ganhe esse cupom de desconto, ou quando eu faço uma promoção e ele conseguir resgatar aquela promoção independente do canal, se vai ser na loja física, no site, no televendas ou o que seja. Na questão, por mais que o meu segmento seja um segmento que você não tem muita troca, normalmente você compra uma caixa de medicamento, a não ser que o produto esteja variado, você, de alguma forma, também não usa essas 1.400 lojas para fazer a devolutiva, né? Então, você, em alguns momentos, precisa ir num correio, você tenha toda essa capilaridade à sua disposição, mas você ainda não consegue conectar essa jornada de experiência 100% omnichannel. Então, até gosto de falar, né? A gente, quando vai se comunicar ou quando a gente começa a falar com mídia, a gente sempre fala muito dessa visão mais pomposa, visão bonita da venda, mas hoje a gente ainda tem um desafio muito grande de transformar essa omnicanalidade na melhor experiência possível, também na visão de tudo aquilo que endereça de dor do cliente, não só na opção da compra, mas também no relacionamento como um todo. E aí a gente pode falar, por exemplo, numa prateleira infinita, como você falou, né? Então, na loja, o cliente chega, ele não necessariamente consegue comprar toda a receita que está dentro daquela prescrição, e hoje eu acabo perdendo a venda. Então, de alguma forma, também, como é que a gente cria essa omnicanalidade também na visão de uma prateleira infinita, como que dá mais amplitude de sortimento, como você conecta um marketplace agora também para dar um pouco mais de estratégias diferentes de produto. Então, acho que ainda tem uma longa jornada. Esses 2 anos foi muito acelerado, mas se a gente começar a pensar aqui num backlog, qualquer time de tecnologia que estivesse me ouvindo ia estar sofrendo, porque a gente ainda tem um espaço muito grande para crescer. Sempre vai ter. Não, o Omni é infinito o negócio. Quando você acha que agora eu estou Omni, aí você vai pensar, mas isso aqui ainda não está bem, é o atendimento, é o pós-venda, é a identificação do cliente, o relacionamento todo. Realmente é um desafio infinito, uma guerra infinita. Pablo, a minha pergunta tem a ver com o que você já vinha falando um pouco antes. Você é a CMO, né? Tem um foco em marketing naturalmente, né? Cuida do digital e do marketing. Como é que você vê essa relação? Você já vinha falando um pouquinho da geração de tráfego para a loja, né? Como é que é o tráfego pago e orgânico teu? Como é que você lida? Se você tem alguma métrica que você enxerga aqui. Você tem jornadas que você já comentou, né? O cliente que vai na loja física vê tudo e compra online, mas provavelmente você tem o cliente que pesquisa online e vai na loja física porque precisa tocar, né? Você tem vários perfis de consumo diferentes. E você, por ser um cara de marketing, você está gerando mídia que você sabe que, de repente, não vai ter um ROI imediato ali na tua venda do e-commerce, mas ela vai indiretamente virar um retorno que você talvez não consiga medir imediatamente, mas ao longo de muito tempo você consegue perceber. Como é que você mapeia isso aí na cabeça de você? Cara, é uma boa pergunta, Edu. Por exemplo, na minha equipe tem um gerente de marketing e um gerente de e-commerce, né? E eu encho o saco do gerente de marketing, que ele está aqui até ouvindo, eu falo, cara, pega toda essa base de cookie, de last call, e trabalha um cupom para o cara voltar na loja. Olha o poder que esse negócio tem. Eu acho que o time de e-commerce tem que ser realmente cada vez mais científico, pontual, de onde coloca uma régua, onde faz mais sentido, menos sentido. Os incentivos e as métricas são diferentes. Mas, então, aí seria quase que uma coisa né, do final do funil para fazer awareness. Né? Pô, faz awareness no cara que digitou chuveiro Lorenzetti. E fala para esse cara, cupom para você comprar na loja. Briga por essa base. Né? Então, eu acho que tem essa oportunidade.
de você olhar por uma perspectiva diferente, porque é incomparável o fluxo que a gente tem, 5 vezes maior o fluxo que a gente tem no site, comparando com o fluxo da loja física. A hora que você olha um bounce, a gente tem um bounce baixo, um alto tempo de navegação, quase sempre resulta numa PDP, numa barra de busca. Porra, isso é riquíssimo para marketing, né? Para o marketing ir lá e brigar por um espaço de banner. Vou colocar um banner aqui para falar da minha campanha de loja. Mas eu acho que aí é um pouco de... Você precisa repensar, né? Porque e eu também encho o saco da gerente de e-commerce de falar, você tem que brigar com o cara, o seu tráfego direto está caindo, as campanhas institucionais estão caindo, briga para ele achar um outro influenciador e tal. Então, acho que tem aí uma beleza nisso, né? É muito difícil chegar num modelo de afinidade por canal, né, para você apurar, mas os canais, o cliente ele passa por todos eles, invariavelmente, né? E eu acho que a gente tem que olhar o que tem de bom de cada lado e tentar aproveitar, cada um tem seu bolso e sua métrica. E aí tem que olhar e falar, puxa, aqui tem um ponto de jornada que é muito mais final de funil. Aqui eu tenho uma oportunidade de aquisição, de recorrência e tal. Mas depende de cada anunciante, né, Edu? E acho que tem que ter um olhar bastante pontual, dedicado à problemática do negócio. E pegando um gancho do Pablo, quando a gente fala de engajamento, que é o tema da própria palestra, quando a gente pega uma loja, por exemplo, Madura, que já tem o seu cliente, que já tem um faturamento alto, às vezes ela enxerga o canal digital como uma concorrência. Mas vamos pensar, a gente expande para outros estados, a gente abre lojas novas, e agora quando a gente começa a discutir a métrica, ele vê o digital como um gerador de lead, né? Por que você não faz uma campanha com marketing digital específico para essa região que eu sou inserido? A minha marca aqui não é tão forte, eu tenho um concorrente talvez mais forte do que eu. Então, ele também consegue ver o digital agora, não só como o concorrente, mas também para o gerador de tráfego qualificado, né? Antigamente, a gente dava um pedaço de papel e fazia ele panfletar na rua. Então, hoje, a gente consegue entender qual é o perfil e fazer um direcionamento de tráfego. Então, é como a gente mostra as oportunidades que essa loja passa a ter, que esse gerente pode explorar, e não só na visão de discutir preço, igual a gente discutia há 2 anos atrás, né? Então, é muito legal a gente mostrar esse leque de opções, né, Paulo? Perfeito. Na verdade, o Omnichannel é uma omnisciência, né, dos dados, de tudo. Bom, gente, o Flávio está ali do meu lado, fazendo que a joia, dizendo que está muito boa, mas que vai ter que acabar. Queria agradecer muito a presença de vocês, Pablo, Leandro. Pessoal, muito obrigado também pelo tempo de vocês de estarem aqui. Espero que tenham gostado e vemos com mais conteúdo por aí.